Prontinho, Glaucio. Primeiro é a agenda cristã, né? Tá. Eu vou compartilhar então a tela aqui. A Rosângela vai fazer a leitura, Rosângela? Vou, eu vou. Fique à vontade. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras. À primeira vista, possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não, não. É dor de barriga isso? Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate, incessante, e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Bom, eu não me preparei muito, né, mas tem dois tópicos aqui que me levou a frisar bastante, que não critica as pessoas gentis e parecem sinceras à primeira vista, possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Eu, até bem antes, bem lá atrás, eu era assim. Às vezes eu olhava a pessoa e já não ia com a cara, já falava, não quero saber. E, por fim, eu perdi muita amizade, essas pessoas que só de olhar eu falava isso, eu senti que eu perdi boas amizades, boas amizades. Seriam para mim, se eu tivesse deixado de lado esse olhar crítico, eu estaria com essa amizade até hoje, seria uma excelente amizade. E a outra, que não se agaste com um amigo mal-humorado, você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Eu volto a dar o exemplo de novo do meu vizinho, que com essa pandemia, sempre ouvindo falar, né, que você, pelo menos, desse um telefonema para as pessoas que moravam sozinhas, que ficavam sempre no seu canto, ou pelo menos de longe, fosse ver se ele está precisando de alguma coisa, ou ajudar, né? Porque às vezes ele poderia estar doente e a gente nem sabia do jeito que ele estava. Pois bem, eu fiz isso, e a amizade por ele se fortificou porque eu descobri uma outra pessoa. É uma pessoa que, mesmo ele sendo assim mal-humorado, eu vi assim que eu estava no julgamento muito pesado e que eu também, muitas vezes, eu era mal-humorada e as pessoas podiam estar pensando a mesma coisa sobre mim. Hoje eu agradeço a Deus porque a gente tem uma amizade, eu compreendo ele e muitas vezes quando ele fala as coisas que não tem nada a ver, eu deixo de lado, procuro só ouvir, que já é o bastante para ele, porque eu sinto que ele sente falta de conversar, falar, e que ele é uma pessoa sozinha, porque ele quer.
Isso é dele. Então, hoje no patamar que está, nossa amizade está bem, assim, enraizada, sabe? Está bem forte. E eu agradeço a Deus por isso. E, como dizia Bezerro de Menezes, somos companheiros da mesma construção, colegas das mesmas causas. É isso que eu tenho a dizer. Muito bom, Rosângela. Muito bem. Falou tudo já. Alguém mais gostaria Pode de fazer. fazer algum comentário? Bom, então concordo com a Glaucia, acho que ela falou tudo, né? Podemos passar para a prece. Tá bom. A todos que aqui estão, boa noite. E Deus, obrigada por nos conceder mais uma noite de estudo e possamos, com a sua paciência e indulgência, compreendermos e praticar em nosso dia a dia os ensinamentos dessa consoladora e bendita doutrina espírita. Que não só compreendamos esses ensinamentos, mas que pratiquemos com louvor e amor as suas leis divinas. Que assim seja. Que assim seja. Agora a Ana vai fazer o evangelho, né? Sim. Por favor, Ana. Bom, o evangelho de hoje, então, são os últimos itens do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, né? E especificamente os itens de 16 a 18, eles se referem à indulgência. Então, o que o texto aqui aborda é desde dos esclarecimentos, né, do que se trata a indulgência. A indulgência, ela se traduz como um sentimento doce e fraterno, e que dentro da doutrina espírita é o que nós devemos constantemente nos vigiarmos e tentarmos praticá-lo, porque ele está à nossa volta a todo instante. Então, a indulgência é exatamente a capacidade de ver os defeitos sem comentá-los, não fazer observações críticas, julgamentos, censuras às pessoas. E isso, nós temos isso no nosso dia a dia, seja na família, seja numa roda de amigos, seja no ambiente de trabalho, seja nas nossas redes sociais, que é uma forma de comunicação não verbal, mas tão agressiva quanto, né? Que acho que porque a indulgência tem a ver principalmente com o sentimento. Ela está, é o que a gente critica dentro e a gente acaba sendo muito mais rude e muito mais prejudicial quando a gente expõe as nossas críticas. Então, assim, aí é uma opinião muito particular minha, que a gente, como espírita, que tem esse conhecimento, já vai ser um grande avanço nesse plano, se a gente conseguir, pelo menos, ficar quieto. Se a gente conseguir, pelo menos, conter a língua, conter as palavras, e já vai ser um avanço e tanto, porque começando, né, a prática, o texto fala, né, que espíritas, né, praticar a indulgência. Então, praticar a indulgência está diretamente relacionado ao orar e vigiar. Então, se eu tenho a oportunidade, mesmo que eu pensei, que eu critiquei mentalmente, que eu julguei mentalmente, mas se eu já consegui não expressar, eu já dei um avanço. E isso vai ser uma vez, vai ser outra, até que em algum momento isso se internalize e passe também a deixar de ser um sentimento, que já vai ser uma evolução muito grande. Então, essa é uma prática que está, assim, na nossa cara o tempo inteiro, né? Essa prática da indulgência. E o texto traz muito também que essa questão do olhar severo, ele deve ser somente para nós, e não para os outros, né?
essa prática da indulgência, que também é esse exercício que a gente tem que pensar. O sentimento da indulgência, que é a prática que tem que ser feita, ele é uma coisa que eleva, que nos acalma, eleva os nossos pensamentos, eleva as nossas emoções, nos faz nos tornarmos melhores. E a gente tem que tomar muito cuidado também com a indulgência conosco mesmo, né? Quando ele fala que nós temos que ser severos somente conosco e não com os outros, isso também não pode ser uma canalização de culpa. A indulgência, porque senão, se a gente ficar se culpando, a gente desanima também e a gente acaba se afastando desse padrão de se melhorar, né? A gente vai ficar irritado, o sentimento de culpa acaba pesando muito. Então, o caminho da indulgência, da prática da indulgência, está diretamente relacionado ao autoconhecimento. Então, o que ele quer dizer do olhar severo para conosco mesmo é que isso gere um aprendizado. E esse aprendizado, provavelmente, é a não repetição, é identificar a melhoria, né? E não traduzir isso em culpa. Deixar, né? Querer ser indulgente e se tornar uma pessoa que fica com o peso da culpa, nenhum dos dois, né? Isso o severo tem que trazer para a gente o autoconhecimento, o aprendizado, e o aprendizado constante gerar alguma transformação, né? Não reincidir na prática, prestar atenção, conseguir não repetir, não agir da mesma forma num segundo momento, né? O texto também aborda a questão de que a gente tem que, ele chama de ver superficialmente o defeito alheio, que a gente tem sempre que procurar o que é bom. Mas isso também não significa que a gente vai tomar uma atitude de que não quer enxergar o mal que existe, porque nós estamos num mundo que está cheio de coisas más, né? Nós estamos num mundo de expiação. E então não adianta eu não querer enxergar o mal e querer olhar só o que é só o bem, né? Porque nós estamos num mundo onde a gente tem que olhar todas as coisas e temos que aprender com as coisas, e esse é o objetivo do progresso, né? Não adianta a gente também querer tapar os olhos, isso também não adianta, né? É a evolução que tem que ter. E isso também, até tem um ponto, avançando um pouco ali, tem muito a ver com as questões, assim, públicas, né? Como eu falei hoje das redes sociais e do momento em que a gente está. O que dizer da prática da indulgência em sociedade? Principalmente no momento em que a gente está tendo tantos ataques e tantas coisas agressivas com relação aos homens públicos, né? Então, até mesmo nas conversas e nas coisas escritas, as ofensas são muito pesadas, né? As opiniões são muito pesadas e são muito complexas. E isso também é um exercício nosso, né? Um exercício de não é não querer participar e não é não querer tomar partido. É simplesmente saber opinar, saber se posicionar e evitar deixar a coisa mais densa, mais complicada, porque os homens públicos também têm o seu papel, né, nesse plano, uns cumprindo melhor do que outros, né, e aí eles estão muito vinculados às nossas leis humanas também. Então, se eles estão, a gente não vai querer procurar o bem nos homens públicos, porque 90% da população fala muito mal dos homens públicos, né? E a gente acaba contribuindo quando a gente dá um peso maior nisso. A gente tem que tentar, nesse aspecto, a indulgência nesse aspecto, e que é muito difícil mesmo, é pelo menos a gente usar de fundamentação, não compartilhar mentiras, ou seja, a gente tentar de alguma forma se posicionar na sociedade sem fomentar o excesso
dos posicionamentos que estão acontecendo hoje. Ou seja, a indulgência, a gente tem muito que praticar no nosso pequeno métier, para que depois isso vá se ampliando, e depois que todo mundo começar a praticar no pequeno métier, isso vai chegar lá nas gerações futuras, nas encarnações futuras, no novo plano, teremos homens públicos que também pratiquem a indulgência, a sociedade também pratique a indulgência, ou seja, é um caminho a trilhar, que tem que começar primeiro no nosso meio, né? E aquilo que a gente já falou. No tocante à sociedade, como ainda não existe prática da indulgência, a gente precisa também das leis humanas, porque o mal, quando ele é coletivo, ele tem sim que ser criticado, ele tem que ser julgado, e aí para isso a gente também tem as leis humanas. Então é um caminho bem longo essa questão da indulgência, a gente tem que começar no nosso microambiente e que isso vá crescendo com o aprendizado de cada um e vá se repercutindo. Eu acho que é isso. Um ponto assim, trazendo um resumo do que está falando esse último capítulo aí. Muito bom, Ana, excelente. É como reflexão para a gente, né? Pelas nossas atitudes do dia a dia, né? Assim como a Rosângela foi bem completa, né? É. Informação. Eu acho que, inclusive, elas se complementam, né? Porque a agenda cristã hoje, quando ela fala da aparência, ela justamente nos coloca na reflexão do não julgar, né? Quando a gente analisa alguém pela aparência, a gente está julgando, né? E a indulgência, que é um elemento da caridade, um dos 3 elementos da caridade, benevolência, indulgência e perdão, ela pressupõe a aceitação do outro, sem julgamento, né? É um exercício difícil, não é fácil, mas a Ana colocou muito bem. Ser indulgente não quer dizer que a gente tem que ser tolerante com o erro, com o mal, né? Achar normal, por exemplo, a corrupção, os desvios, o descaso, não é isso. Mas a gente analisar com outros olhos, né? Não julgar e criticar a pessoa, mas analisar o ato, entender e contribuir de alguma forma para que aquilo melhore. Não fomentar, a Ana colocou muito bem isso, né? Não fomentar para não ampliar ainda mais a energia negativa que já está sendo gerada por aquele tipo de atitude. Né? Então, se ao invés de eu tentar neutralizar aquela atitude com uma energia positiva, eu fomentar, eu estou apagando fogo com gasolina. Né? Então, ser indulgente é exatamente isso. Eu não concordo, eu entendo, na medida do possível eu vou me posicionar, como ela falou, eu não vou me omitir, né? Mas eu não vou julgar e muito menos condenar a pessoa. Esse é um problema dela com a consciência dela, né? Que em algum momento ela vai ter que responder por isso. Agora, na medida do possível, a gente vai tentar contribuir para que as coisas melhorem, né? Eu atuo ainda, já atuei mais diretamente, mas atuo ainda de alguma forma na área pública, eu sei o quanto é difícil isso que a Ana está falando. E sei, inclusive, o quanto é difícil você ser uma pessoa idônea e justa nesse meio. Porque aí você vai ser injustiçado, as pessoas que não te conhecem vão te agredir, vão te falar mal, né? E aí você tem 2 opções. Ou você fala assim, bom, ele não me conhece, deixa, né? Não tem problema. Ele não sabe o que ele está falando. Ou você entra naquela energia e cria um ambiente, né, mais hostil ainda. Então é muito complicado. Então acho que a indulgência é exatamente isso. A gente tentar, na medida do possível e das nossas limitações, aceitar o nosso irmão como ele é, sem julgamento. Sem fechar os olhos para aquilo que a gente entende que não é correto. Na medida do possível, se for, né, se tiver ao nosso alcance, fazer alguma coisa para ajudar e para melhorar, principalmente quando você tem acesso a essa pessoa, ou se te pede ajuda, ou usar isso, né, para ensinar as pessoas, por exemplo, no caso do chefe de família, ou mesmo de formador de opinião, eu sou professor, tem mais gente que é professor aí no grupo, né? Levar isso de uma forma educativa, tal, mas sem criticar a pessoa em si, analisando sempre o ato e não a pessoa. Muito bom, viu, Ana? Parabéns. Muito bom mesmo. Eu queria... a indulgência é uma coisa, né? Ela falou, e eu vou contar rapidinho, já que a aula hoje permite um pouco de reflexão assim.
Ontem à noite eu estava com insônia e eu estava vendo o Facebook e tinha uma matéria do Dr. Bactéria falando de erros que a gente comete na cozinha. E um deles ele apontava de não guardar comida na panela dentro da geladeira, porque o ácido da comida oxida. Bom, eu abri os comentários, era uma briga que vocês não fazem ideia. Um agredindo o outro, falando que a geladeira era dela, ela colocava onde quiser, a outra chamava que aquilo era um absurdo, uma falta de higiene. Então, o mundo está muito, muito complicado. Você vê uma coisa simples. Quem quiser põe, quem não quiser não põe. Aquela informação, se é útil para você. Não precisava gerar aquela discussão. Mas foi uma discussão gigantesca. E olhando assim, a gente percebe que as pessoas estão meio que descontroladas emocionalmente e qualquer tema já é motivo para essa catarse, porque não tem outro significado, né? E o não da indulgência, quer dizer, não se respeita nem onde é que a pessoa quer ou não pôr na panela. Então, está muito complicado. Nós que procuramos fazer sempre reflexão, porque muitas vezes caímos também em armadilhas, somos aprendizes como qualquer outro, a gente precisa ficar muito atento para não cair nesse roda-moinho, né? Nossa, Senão a gente acaba entrando nessas coisas. uma coisa que eu vejo muito é que hoje em dia todo mundo acha que a própria opinião, a minha opinião, é muito importante sobre qualquer tema. Todo mundo quer saber a minha opinião, e não é verdade, né? Então, todo mundo acha que tem que. Ai, caiu um artigo lá no Facebook, eu li, eu tenho que dar minha opinião, e não é isso, né? As pessoas estão confundindo as coisas. Você Então, nem sempre precisa se posicionar. não, principalmente quando é um artigo técnico, né? Falando com embasamento científico sobre um tema, que uma pessoa que não entende nada vai querer, né, dar uma opinião, assim, grosseira, né, sobre a coisa. Então, as pessoas estão, como você falou, descontroladas, eu acho, não é possível. E nosso papel é ter uma vibração muito positiva, porque para a gente não entrar nesse rodamuinho, né? De julgamento, de simplesmente com um monte de carimbo que você vai carimbando as pessoas, isso é isso, isso é aquilo, mas tá muito complicado, assim. E a gente tem que ser muito firme nessa hora. As últimas aulas nós falamos muito de orgulho e de egoísmo, né? E isso é reflexo puro, né? O meu orgulho, a minha vaidade ferida, eu tenho que me manifestar. Como que, né, eu não vou colocar a minha posição? É orgulho puro, né? Quando a gente começa a perceber um pouquinho, a gente começa a tirar o pé. Eu já posso ouvir mais e falar menos, né? Fazer uma leitura, fazer um juízo de valor, sim, né? Trazer para mim como que eu posso melhorar, mas sem me manifestar, como a Helenice falou. Muitas vezes é uma situação técnica e eu com o meu achismo vou lá debatendo. Uma coisa tão simples, né? A questão de colocar comida na panela. Então, no caso, eu tô colocando, eu vou ler um negócio desse e falar, nossa, gente, nunca imaginei que isso daí poderia dar algum problema. Então, assim, a forma de você encarar, se você encara com humildade, você está aprendendo com aquilo lá, você tem uma postura. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ela acha que ela está sendo agredida porque estão falando que ela fez errado. E é uma coisa tão simples. Imagina Uma nas coisas mais orientação, né? complicadas, então, né? Segue se quiser. Exatamente. Muito bem. Tempos difíceis, mas perseveremos. Vamos agora voltar para o slide. Vamos ver se eu acerto. Bom,
Deixa eu voltar vocês aqui. Isso. Tá dando para ver? Olha, gente, eu vou pedir desculpa, eu vou fechar tudo aqui, porque a minha bateria está acabando. Eu vou ter que mudar de posição para colocar na tomada, porque eu estou no celular. Fica à vontade. É necessário crer no espiritismo e nas manifestações do espírito para assegurar a sorte de uma vida futura? O que vocês acham? A gente precisa ser espírita para ter uma vida futura melhor? Não. Não. Não, aí tu entende que só que do espiritismo que vai ter uma vida melhor. Não é assim, né? Não é acreditar, né, nas coisas, é viver as coisas, né? Não adianta eu acreditar que em várias coisas boas, mas no meu dia a dia eu não vivo nada disso. Então não adianta só você ter o conhecimento daquilo e não vivenciar, né? Que é aquilo que a gente vem falando nas aulas. Mas a quem muito é dado, muito será pedido também, não é? Sim. Então, todas as nossas reflexões, nossos ensinamentos que chegam até nós temos essa oportunidade de estar aqui refletindo. Muitos não vão ter essa oportunidade. Então, aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas isso não significa uma passagem, um terreninho no céu já comprado e quitado, né? Então, eles respondem assim: se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, de forma alguma, podemos ser excludentes quanto às religiões, quanto até a ausência de alguma crença. Isso muitas vezes não significa nada. A gente tem enormes exemplos de Betinho e outros que nem sequer acreditavam em Deus e, no fim, prestaram um grande favor à humanidade. E esse fato de crer ou não em Deus, muitas vezes é aquele Deus antropomórfico. E agora nós estamos numa fase de redescoberta de Deus, mas não algo externo a nós mesmos, mas algo interno, né? Então, é uma redescoberta. Deixa eu mudar aqui de novo, gente. A crença no espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao fixar as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apresenta o avanço dos indivíduos e das massas, porque permite concebermos o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem dos atos que poderia retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade, mas nunca se diz que sem ele não se possa atingi-la. Esse é um comentário de Kardec na questão 982. Então, o que para vocês o Espiritismo ajudou em sermos mais felizes, em planejar uma vida futura? O que tem ajudado vocês nesse aspecto? A gente muda tanto, né? Depois que começa a estudar, né? A entender um pouco mais. Ainda a gente sabe muito pouco, na verdade, tem muito para aprender. Mas a gente modifica a forma como a gente passa por situações difíceis, eu acho. A gente consegue entender que são momentos que são necessários para o nosso aprendizado,
que toda situação que a gente vive traz um aprendizado, seja ela ruim ou seja ela boa. E assim também em relação às pessoas que convivem com a gente, que passam pela nossa vida. Eu acho que sempre isso o Espiritismo me ajudou a entender que a gente aprende com todas elas. Mesmo aquelas que chegam assim em momentos ruins e que muitas vezes nos prejudicam, tem um porquê e traz um aprendizado. Então, para mim, a coisa assim mais que eu posso falar de destaque de tudo que eu tenho aprendido é isso. Eu tenho mais tranquilidade para passar por situações difíceis, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu acho que meu pai morreu nos meus braços. Eu acho que se eu não tivesse esse pouco conhecimento que eu tenho, teria sido muito difícil para mim. Eu consegui, na hora que ele estava falecendo, elevar meu pensamento, fazer prece, pedir auxílio. E eu tenho certeza, eu fui auxiliada e ele também, porque ele ficou com o ar tão tranquilo. Então, assim, tudo isso modifica a vida da gente, né? Muito. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Para mim, na questão, assim, como eu tive a doença da alma, né, a depressão, enquanto eu não estava profundamente, para mim era muito difícil, porque eu queria entender por que que eu sofria daquele jeito, por que que a minha vida era tão complicada dentro de mim, né, não o externo, mas dentro de mim, meu íntimo. Por que tanta turbulência? Aí, depois que eu comecei a estudar mais profundamente a doutrina, tá trabalhando, eu consegui aprender mais profundamente, aceitar o porquê eu precisava passar por aquilo. Então, quando eu comecei a aceitar, tornou-se mais tranquilo. Foi amenizando, amenizando, a ponto de eu não precisar mais tomar medicação. Então, assim, através do estudo, eu entendi o porquê eu precisava passar por aquilo. E isso foi para mim, eu vejo assim como um grande amadurecimento dentro de mim, sabe? Foi através de muita dor que eu tive um crescimento muito grande. Como a Helenice falou, eu também tive a perda do meu pai. Eu tive o equilíbrio e maturidade, sabendo que através de um sonho que ele ia falecer, eu sofri no momentos, uns dias antes, e falava ao meu marido, eu me sinto impotente diante de algo que vai acontecer e não posso fazer nada, mas eu tenho que aceitar. E o que eu posso fazer? É vibrar o tempo todo por ele, para ele ter uma boa passagem e para que toda a família possa ter equilíbrio. Então, assim, o Espiritismo para mim é um conforto e uma renovação íntima. Com certeza ele ressignifica a nossa dor. Não é que deixamos de sentir dor, mas a gente tem um entendimento sobre a dor, né? Mais esclarecimento. E isso, querendo ou não, sempre nos fortalece muito. E é sempre um guia para a gente, né? Para as nossas dúvidas. A gente ainda tem muito mais, é um véu que começou a se descortinar, mas ainda tem muito mais, porque é algo que evolui com a humanidade, com o planeta, né? E eu acho que é uma grande luz na vida de todo mundo, né? Quanto não dá para, numa vida só, estudar tudo que temos, cada coisinha que você estuda vão abrindo-se outras possibilidades de estudo, e é uma coisa assim, o conhecimento sem fim, né? E a gente vai caminhando, tentando colocar em prática, né, no dia a dia, porque essa é a grande missão mesmo, né? Usar o conhecimento para a sua aplicação útil para a tua vida e para os que o cercam, né? Senão fica só um reprodutor do que se leu. E não é isso, né? Chama toda a atenção para o verbo, que é a ação. E o próprio Evangelho de Jesus nos convida sempre à ação.
E aos pouquinhos a gente vai se conscientizando e fazendo o melhor que a gente pode. Também a gente tem os nossos limites que precisam ser respeitados, mas dá o que temos de melhor no dia a dia da gente. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? O Glaucia, para Oi, mim, o espiritismo tem sido muito importante, porque para mim ele está derrubando assim um muro de crenças, essas crenças que eu trouxe desde quando era pequena, que eu aprendi, né? É um muro que está, a cada dia que passa, ele cai um pedacinho mais. Ele cai um pouquinho aqui, cai um pouquinho ali, e o Espiritismo também já respondeu várias perguntas lá do passado que quando eu achava impossível que a vida acabava num buraco cheio de terra. E eu não aceitava que a vida acabava daquele jeito. E hoje eu tenho a resposta. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia eu sinto uma coisa nova. E o Espiritismo, para mim, é que nem o que diz: conheça a verdade te libertará. É mais ou menos assim que eu me sinto. É a verdade, é cada dia que eu estou, assim, sabe, conhecendo, aceitando, analisando, e assim vai. Hoje, para mim, eu respiro melhor, eu penso melhor e aceito melhor. Para mim, o espiritismo é isso. a Rosângela está inspirada hoje demais, né? Foi Bom. muito bonito que você falou, viu, Rosângela? Eu acho que um ponto muito importante, né, de se estudar a doutrina, de vivenciar a doutrina, é justamente essa questão da gente buscar o esclarecimento, do entendimento de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo, né, nesse momento, nessa oportunidade e para onde nós vamos. Então isso começa a tornar a coisa um pouco mais leve, né? Como você falou, nós temos a dor, mas nós sabemos o porquê da dor, já não é mais a dor pela dor, né? O Espiritismo não deve e não pretende nos tornar insensíveis à dor, não é isso, mas a gente começa a entender o sentido das situações. Eu acho que esse é o grande bálsamo que o Espiritismo oferece para a gente, né? Olha, eu sei que eu estou aqui porque eu necessito estar aqui e tenho um objetivo a ser cumprido durante essa jornada. Mas eu sei também que a minha verdadeira morada é lá no plano espiritual e que lá eu retornarei. E como eu vou retornar vai depender da minha atitude, do meu comportamento em relação a esses obstáculos, essas barreiras que a Rosângela colocou, né, que vão sendo derrubadas e quebradas à medida que a gente vai descortinando, né, algumas coisas, algumas crenças, alguns tabus que a gente trazia enraigados. Ai, meu Deus do céu. É uma luta, né, contra o nosso esclarecimento, mas é assim mesmo. Aqui tem uma pergunta, deixa eu pegar meu mouse aqui e tirar isso aqui. Quando a gente vê pessoas que parece que a vida foi sempre um mar de rosas, você já percebeu isso? Pessoas que viveram, pessoas que parece que aparentemente nunca tiveram problemas, não tem muitas questões, assim. E aí Kardec pergunta, há pessoas para as quais a vida flui serenamente, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa por si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova que nada tem a espiar de uma existência anterior. Não sei se vocês já conheceram alguém que passou assim, tudo
tranquilo, não tem muito problema. Olha o que eles respondem. De novo, tem muito a ver com a agenda cristã de hoje. É de seu conhecimento que existam muitas pessoas nessa situação. Se assim acredita, engana-se. Muitas vezes a serenidade é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas não a deixam, percebe que não contribuiu para o seu progresso. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. O espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão por intermédio da atividade. Se adormece na despreocupação, não avança. É semelhante àquele, de acordo com seus costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir com a intenção de nada fazer. Cada um terá de prestar contas da inatividade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que se tiver praticado, a da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham criado. Então, é interessante essa pergunta, porque era um questionamento para Kardec, né? Será que tem alguém que não tenha nada para espiar? E ainda mais em tempo de pessoas que tinham uma diferença social muito grande na época, e mesmo agora, falar, não é bem assim. Então, a gente não pode julgar pela aparência, né? E ele chama a atenção também pela nossa inatividade. A gente tem que trabalhar todo o tempo, estudar. Não só trabalho externo, mas também interno. A grande reforma íntima, que é muito importante para a nossa felicidade futura, que é o tema da aula, né? Alguém tem algum comentário para fazer? Então, vamos seguir. Parábola dos talentos, né, Glaucio? A parábola dos talentos. O que nós estamos fazendo com os talentos que nos foram entregues? Né? Nós vamos ter que prestar conta disso em algum momento. Você tem a oportunidade, o que você está fazendo? Vai devolver só o que você recebeu ou vai multiplicar isso? Pois é. Bom, a gente sabe que para a nossa consciência, tudo que fizemos passa primeiro pela consciência, depois pelo arrependimento. O arrependimento se dá quando o homem consegue compreender a diferença entre o bem e o mal, e pode ser na vida física ou espiritual. Sempre tendo em vista o tema que é felicidade futura. Então, é imprescindível que a gente se arrependa. O homem perverso que em vida não reconhecer suas próprias faltas, sempre as reconhecerá após a morte. E então sofre mais, porque se ressente de todo o mal que fez ou do qual foi a causa voluntária. No entanto, o arrependimento não é sempre imediato. Aos espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado os sofrimentos, mais cedo ou mais tarde reconhecem o falso caminho que trilharam e o arrependimento os alcançará. É para os esclarecer que trabalham os bons os espíritos que todos os homens podem trabalhar. Então, o arrependimento vai chegar para todos, cedo ou tarde. E nada melhor do que se a gente faça isso nessa própria vida aqui, física. Não leve nada para a vida espiritual. E outra coisa importante, deixa eu passar para frente, o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, é arrepender-se, expiar, e depois tem um outro passo ainda, que é reparar.
Não adianta você só arrepender. Aqui, expiar é extrair a pureza. Então, é todo aquele processo do seu aprimoramento, né? Que pode ser dado pelo sofrimento ou não, pela dor ou não, porque pode ser pela via do amor também. Mas sempre haverá a reparação. Nos trabalhos mediúnicos, é muito comum a gente ter presença dos espíritos que acham que perdoando o outro vai se livrar de qualquer coisa, né? Então, às vezes, eles têm essa dificuldade de perdoar e falar, mas ele fez tanto mal, eu vou perdoar, ele vai ficar livre. Quem vai ficar livre é quem perdoa, porque o outro vai ter que necessariamente passar por esse processo de arrependimento, expiação e reparação. Com certeza, às vezes, não é reparação nem com aquela pessoa, ou com aquela instituição, ou qualquer que seja, porque às vezes pode ter ocorrido com alguém que já tenha perdoado, que não quer nem que seja reparado, mas de alguma forma a reparação vai vir de acordo com aquele sentimento, ser retrabalhado, não é verdade? O arrependimento na hora da morte agiliza o processo de sua reabilitação, mas não absorve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe será impedido. Então, muita gente, na hora da morte, se arrepende de muita coisa. É importantíssimo esse processo, mas não significa que sua consciência estará livre do peso das suas ações. É um passo muito importante, mas como eles deixam bem claro aqui, não absorve do mal que fez. Ele vai ter que ser retrabalhado, não punido, nunca, mas ser reeducado. Alguém tem alguma coisa para falar sobre arrependimento? É muito duro a gente se arrepender de alguma coisa, né? É uma carga muito pesada. Conversei com uma pessoa hoje sobre isso. Sobre o telefone, a pessoa falou que se sentia mal, porque ela se sentia culpada por muita coisa que tinha feito no passado. E que ela se achava muito diminuída por causa disso. Então, assim, eu tentei falar um pouco sobre isso também, assim, de entender que aquilo que ela se arrepender é válido. A gente se arrepende mesmo pelas coisas que a gente erra. Mas a gente tem que pensar assim, naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, na situação que eu estava, eu agi daquela forma. Mas hoje eu agiria de novo daquele jeito? Com o conhecimento que eu tenho, com a vida que eu tenho hoje, como eu sou hoje, eu repetiria aquilo lá? Não repetiria. Eu agiria de forma totalmente diferente. Então, a gente tem que tentar se perdoar. A gente se arrepende pelo erro, tenta se perdoar e tenta não errar mais. Mas, assim, faz parte da evolução. Foi isso que eu falei para a pessoa, né? Daí ela falou, eu fico tão mais tranquila de conversar, porque às vezes as pessoas veem que a gente está estudando espiritismo, eu não sei se acontece isso com vocês, mas muita gente liga, pede conselho, fala de algum problema, para ver qual a visão que a gente tem, né, sobre o assunto. É interessante. Então a gente tem que tomar, lógico, tomar muito cuidado sobre como vai falar, mas eu falei para ela do jeito que eu faço essa reflexão sobre os meus erros também, que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Então, você viu que você falou, Helenice, que a pessoa se sentia culpada? A culpa aqui nesse processo, ela é um impeditivo, né? Porque ela paralisa a pessoa. Sim. A pessoa fica se culpando, e não é esse processo pedagógico que nos é apresentado. Sim. Então,
que se fala que o arrependimento agiliza o processo de reabilitação, sempre visando a nossa consciência. A gente consegue se reabilitar perante a nossa consciência melhor. Mas, de qualquer forma, vai ter que reparar esse erro, né? Ah, com certeza. De qualquer forma. Então, o que faz a culpa? Ao invés de você ir lá correr atrás e reparar, você fica se culpando e não E não faz sai nada. do lugar. E não Não sai sai do lugar. Uhum. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário sobre arrependimento? Então, acho que a gente pode passar para frente. Agora vamos falar sobre a dor. Ixi, eu não sei para onde vai. Aqui, ó, achei. Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem proporcionalmente à situação. E como em tudo deve haver progresso, esse se manifesta por intermédio da dor. Então, a dor está ligada à lei do progresso. Como que vocês veem, por exemplo, o significado da dor? A dor é apenas um componente de quando a gente age em desacordo com as leis divinas? O que vocês acham? Eu te pergunto, Boa, a dor, Rosângela. Hoje você tá afiada, hein, Rosângela? a dor não purifica a alma? E purificar a alma, em que sentido? Você se torna mais humilde, é isso? Sim, também. Então, a dor que você está me falando, Rô, ela faz parte da lei do progresso, porque você progride. Exato. Mais alguém pensa outra coisa, outros componentes da dor? Eu penso que algumas dores que a gente passa são provenientes de atos que a gente teve nessa vida aqui, que provocaram uma situação que nos trouxe dor. Mas acho que algumas também são provenientes de coisas que a gente fez em outras vidas, na vida passada, e que a gente tem que passar por essa situação agora, como, sei lá, um resgate, né? Não sei. Eu penso nessas duas possibilidades sempre. Então, a Helenice está falando que é ação e reação, Sim. né? Regina, concorda com ela, Regina? Sim, eu vejo que a gente tem a dor física e a dor emocional, né? A dor física, você sabe que está doendo em algum canto, vai lá, né? A dor emocional, ela é como correr, ela desacelera, como que é? Estraçalha a Dilacera. alma. Obrigada. A alma. Então, é uma dor que você não sabe quando vai passar. Se é hoje, se é amanhã. É como se você não tivesse esperança que aquilo fosse passar. Então, é uma dor contínua. Ela é 24 horas. Ela é acordada e dormindo. Então, eu vejo essa dor como fosse algo passado. Ou pedir, sei lá, para passar por isso, para que tivesse um crescimento, né? Não abortasse essa sequência, mas para um crescimento, que aí que agora que eu entendi a lei do progresso. Então eu vejo assim que internamente é um progresso muito grande, né? Muito grande a você compreender a dor de como que ela funciona dentro de você. E não como um castigo, né? Sim. Como crescimento. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A inquietação, a dor da inquietação, né? De estar estagnado, fazendo nada útil, como menciona aí,
gera um incômodo, né? Acho que muito por conta de reflexões que surgem. E isso deve estimular a se movimentar e caminhar em direção ao progresso, né? Por isso que falo, você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, eu acho que é nesse sentido, acaba essa expectativa, o nada útil, também gera inquietação interna, que faz com que esse incômodo interno, que se traduz em dor, que seja em diferentes aspectos, é que pode impulsionar a progredir. Há 2 aulas atrás, eu iniciei a minha aula lendo um texto da obra Parnaso de Além Túmulo. Vou ler de novo para vocês, é curtinho, só para a gente relembrar. É a dor, né? Dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os cálcetas dos erros, dos pecados, que surgem do pretérito de crimes. Sob teus pulsos, fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres encarnecidos, torturados, entre as prisões das lágrimas que exprimes. Da perfeição és o sagrado verbo, ó portadora do tormento acerbo, aferidora da justiça eterna. Bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que era, o missionário dessa dor suprema. Esse é um texto do livro Parnaso de Além Túmulo, né, do Chico Xavier. Só para complementar tudo que vocês falaram, eu vejo a dor de 2 formas, né? Eu aprendi isso também aqui no Espiritismo, que nós temos a dor expiação e a dor evolução, né? Então não é só porque eu estou expiando, não é só causa e efeito, existe essa dor também necessária, importante, que é a dor expiação, mas existe a dor evolução. Por exemplo, no caso dos animais, né? Os animais que não têm o livre-arbítrio, que diferencia isso do ser hominal, eles sofrem também, mas eles não estão expiando, né? Então eles passam por uma dor evolução. É isso que eu queria só complementar, Glaucia. Muito bom. Eu ia falar justamente dos animais, que não é só o aspecto da dor expiação, né? A dor evolução, ela é uma grande mola propulsora, porque você está no mar de tranquilidade. A gente tem uma tendência de ficar naquela situação cômoda. Aí vem alguma dor, algum desconforto, te obriga a um movimento, né? Por isso que é tão importante ainda para a gente essa dor evolução, porque é ela que faz com que a gente corra atrás de novos conhecimentos, de novas procuras, novas formas de pensar, de agir. Então, infelizmente, né, a gente ainda tem que ter essa molinha para nos tirar que a gente gosta sempre daquele mar tranquilo, né? Tem que ter a tempestade para tirar a gente da calmaria, então, né? Aí a gente aprende a remar melhor, a gente aprende a nadar, a gente aprende a comer coisas que a gente não comia, né, durante a tempestade. Então a gente sempre evolui. Só que isso é uma grande transformação que a doutrina espírita nos traz, né? De entender a dor, porque todo mundo sente dor. A gente pode ter períodos mais assim, calmos, mas a gente também tem períodos muito turbulentos. E é a contribuição da doutrina para a gente enxergar a dor. Você vê que vocês falam da dor de uma maneira já muito clara, né? E isso é uma conquista muito grande que a doutrina nos traz, né? Essa compreensão da dor, que não nos traz revolta, que não nos traz incompreensão. Isso é um grande mérito que a doutrina nos traz. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? É importante também a gente, com a doutrina, a gente aprende a respeitar a dor do outro, né? O jeito de sentir do outro, que muitas vezes, quando a gente
não tem esse conhecimento, a gente acha que se a pessoa passar pela mesma situação que a gente, ela tem que sentir a dor do mesmo jeito que a gente. Não é, né? Então, esse conhecimento todo que a gente vem tendo, torna isso mais claro para a gente, que cada um está no seu momento e cada um vai viver aquela dor de uma forma diferente, né? Então, a gente aprende a respeitar mais também. Com certeza. Uma vez na aula, acho que na 15, uma frase que não saiu da minha cabeça, que ainda falou sobre alguma coisa, vocês estavam falando, a gente estava falando sobre a dor, né? E que daí saiu uma frase assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Foi na aula 15 que falou isso. A gente estava comentando sobre alguma coisa da dor, e daí saiu essa frase, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nunca saiu da minha cabeça isso daí. Então, é ao contrário daquela ideia de punição, né? Exato. E sim uma misericórdia. Isso é uma mudança muito significativa para todo mundo, né? Essa forma de pensar que a dor não é punição. Deus não pune ninguém. Sim. Agora, a duração das penas. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Está tendo jogo de futebol aqui, perto. Tem um bar aqui embaixo da minha casa, então eles devem estar comemorando. Isso porque agora já é proibido, né? Soltar fogo de artifício com barulho. E olha. É que é o Corinthians que está jogando. Oi? É o Corinthians que está jogando, por isso. Ah! A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida. Se ele fosse eternamente mal, quer dizer que jamais tivesse de se arrepender ou de melhorar? Então, sofreria eternamente. É o que a gente viu na aula passada, né? Aquele inferno, aquela maior punição para o espírito, achar que aquela pena seja eterna. Mas Deus não criou seres perpetuamente voltados ao mal. Criou apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a própria vontade. Então, o que indica a duração do sofrimento? Ele mesmo. Ele que vai escolher se vai ser longa ou mais curta. Esta pode ser mais ou menos prolongada, assim como a crianças mais ou menos precoces. Mas cedo ou tarde, ela se manifesta pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que dentro de nós, a gente já tem uma força que nos chama para o progresso. A gente pode lutar quanto tempo for contra essa força, mas um dia ela vai te alcançar. Ela é uma força irresistível para a gente. Portanto, a lei que regula a durabilidade das penas é sobremaneira sábia e benevolente, visto que subordina a duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele faz mau uso, sofre as consequências. Então, mais uma vez, os espíritos vêm nos colocar como atores principais da nossa jornada, né? Até quando a duração das nossas penas, quem vai escolher somos nós. Agora, é um Lemanas. Usem de todos os meios ao seu alcance, também está no Livro dos Espíritos, tá? A fim de combater e erradicar a ideia de eternidade das penas. Era um problema muito grande na época, né? Então, para esse espírito,
dos comentários desse capítulo, é muito importante a gente combater e erradicar essa ideia de eternidade, de perda. Pensamento blasfemo da justiça e da vontade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, no limiar de seu esclarecimento, ainda em vias de o fazer, logo compreendeu a destemível injustiça. Sua razão a repele, então raramente deixa de confundir numa mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a que é atribuída. Daí os males sem conta que recaíram sobre todos e para os quais viemos trazer o remédio. Então, a ideia de uma pena eterna, ela é contra a bondade divina. Um Deus bom, justo e caridoso, misericordioso, como é que vai punir eternamente uma pessoa? Né? Primeiro que ele não pune ninguém, quanto mais eternamente. Então, aqui esse Espírito nos traz como essa ideia de eternidade, de inferno eterno, de purgatório eterno, é algo muito injusto. O objetivo da humanidade é caminhar em direção à unificação com Deus. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas se opõem a esse objetivo: a ignorância, o ódio e a injustiça. É muito legal essa ideia que esse espírito colocou a justiça, o amor e a ciência. Porque na época de Kardec, a ciência ela se desvinculou da religião para poder sobreviver do domínio, principalmente da igreja, né? E aqui ele vem novamente unir essas coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas se opõem a esse objetivo: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, ele traz para a gente mais um grande conceito: a ignorância, né? Porque o ódio e a injustiça a gente já tem falado já há bastante tempo. Mas essa ignorância do não saber e do não querer saber, né? Na verdade, ao repudiar os 3 princípios fundamentais, justiça, o amor e a ciência, o homem compromete a ideia que faz de Deus, atribuindo-lhe uma severidade que ele não possui. Compreende ainda mais essa ideia quando deixa que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nelas mais clemência, mais bondade, amor e verdadeira justiça do que no próprio Criador. Quem disse isso foi Paulo. Se vocês puderem ir lá no Livro dos Espíritos, porque é o final do Livro dos Espíritos e tem textos assim muito importantes para a gente, para a nossa reflexão, né? Darem uma olhadinha lá nos textos. Então, Kardec pergunta: haverá no universo lugares reservados para as penas e recompensas dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Ele está perguntando de um lugar. Existe um lugar próprio para isso? Então, os espíritos respondem que as penas e as recompensas são de acordo com o grau de perfeição dos espíritos. Cada qual tira de si o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam.
Então, ele de novo traz, a gente pode imaginar o quanto revolucionário é esse pensamento para ele. Porque se compravam, né, terrenos no céu, se pagavam, eu não lembro mais ou menos o nome que tinha, fugiu da minha mente, para que tivessem uma intercessão para que aquela pessoa fosse para um lugar melhor depois da morte. Então, aqui está falando que não existe um lugar. O lugar está dentro de nós mesmos, né? Agora ele vai entender o que é purgatório. Então, Kardec pergunta, o que é purgatório? Dores físicas e morais. Está vendo que ele não fala de novo em lugar, ele fala de condição de consciência. O tempo da expiação. É isso que é o purgatório. É quase sempre na Terra que fazem o seu próprio purgatório, que Deus lhes obriga a expiar as suas faltas. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, o que ele coloca aqui no purgatório? Como a nossa vivência na matéria, né? Quando a gente está encarnado, para a gente é o purgatório. Porque ele pega o conceito de purgatório, um lugar onde nós vamos expiar. Então, extrair a pureza. Lembra que a gente tinha uma ideia anterior que era um intermediário, aquele que não vai nem para o céu nem para o inferno? Exatamente quando estamos no corpo físico. Representa essa ideia de purgatório. Pode passar, Regina? Enquanto inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente tem um inconsciente coletivo, né? Que como a gente não tem como construir essa ideia, porque ela ainda é abstrata para a gente pega o conhecido, ideias conhecidas, que já são familiares, para projetar. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Podemos traduzir o inferno como uma vida de provações, extremamente dolorosas, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório pode ser traduzido como uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentam uma grande dor, vocês não costumam dizer que sofrem como um condenado. Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então, todos esses textos, a gente tem material aí para estudar muito ainda. Mas o que ele deixa claro é que são todos estados de consciência. E falando nisso, em projetar no algo que nos é familiar, que a gente tem um umbral como é, ou a colônia como é. Né? É através da projeção mental dos seres que lá habitam, é que se constroem, mas eles não são lugares pré-determinados, como o céu ou o inferno. Então, eu fico imaginando o impacto que essas ideias tiveram na época que elas foram divulgadas, né? É muito revolucionário falar que é da sua própria consciência, não um lugar determinado. Que a gente traz dentro de si um inferno e um céu. Embora filósofos da antiguidade já
traziam essas ideias, né? Mas que foram pelo materialismo, por uma série meio que esquecidinhos lá, né? O céu. Julgam que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar de uma felicidade passiva pela eternidade toda. Tipo que a gente fala, tocando harpa na nuvem, né? Ninguém mais trabalha. Veja como a ideia de trabalho vem como uma punição. Quem vai para o céu não precisa mais trabalhar. Né? Não, é o espaço. Pode falar. É o descanso eterno, né, que o pessoal fala. É a Igreja Católica que fala muito isso, né? Quando uma pessoa morre, que ele tem o descanso eterno. Sim, É porque você lembra quando o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso? A grande punição deles é que eles teriam que trabalhar, né? Uhum. Isso está no inconsciente de muita gente ainda. O trabalho como uma punição. Então, se você for para o céu, você não vai mais precisar trabalhar. Se você trabalhar, não é o céu. Né? Vai sentar à direita do Deus Pai, né? E ter o descanso eterno. Sim. E tocar flauta, né? Ficar ali jogando pedrinha no lago. Porque vocês lembram daquela novela Viagem? Uhum. Que eles ficavam em volta de um lago, tacando pedrinha Todos no de lago. branco. E eles estavam numa colônia. Aí minha mãe falava assim, olha, representado o céu, eles lá jogando pedrinha no lago. Isso, sempre eu lembro disso. Aí ele vai falar, não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Porque, gente, ser egoísta, ser vaidoso, também nos traz muitas atribulações. Quando a gente não tiver mais isso, a gente tiver só virtude, a gente não vai sofrer tanto, né? Aqui eu coloquei o texto na íntegra, porque ele é o último. Deixa eu só ver se ele é o último. Isso, ele é o último. E é um texto muito bonito. Eu já tinha falado que quando eu coloco outra cor, sou eu mesmo que quis dar destaque, o texto não tem esse destaque, é crivo meu. E a última pergunta do livro dos Espíritos. O reinado do bem poderá ser implantado na Terra? E a resposta é como se fosse um resumo do que a gente viu até agora, das nossas discussões, das nossas reflexões. Então, responde assim. O reinado do bem poderá ser implantado na Terra? O bem reinará na Terra entre os espíritos que vêm habitá-la. Quer dizer, não é a Terra, e sim o espírito. Quando os bons predominarem sobre os maus, então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Muitas vezes a gente espera que a Terra que evolui, mas é um contrassenso. Nós, os habitantes, evoluindo, que a Terra vai evoluir. Não ao contrário. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Entretanto, os maus só deixarão quando o homem estiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo, que é o grande mal. Né? A transformação da humanidade foi anunciada e é chegado o tempo que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão uma nova ordem sobre a Terra. Quem leu Transição Planetária fala exatamente disso. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles
que tentam deter... Espera um pouquinho. Já fiz besteira. Aqueles que tentam deter a marcha das coisas serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para o próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da terra transformada, não percebem a sublime figura do paraíso perdido? Aqui há um diálogo com um dos livros de Emmanuel, né? A Caminho da Luz, onde ele coloca a trajetória dos exilados que chegaram e formaram as raças adâmicas, né? Então, essa imagem de Adão e Eva expulsos do paraíso é uma ideia que eles trouxeram, que foram expulsos do planeta deles e vieram para a Terra. E lá era um paraíso para eles, né? Comparado ao estágio que eles encontraram na Terra. Então, essa expulsão do paraíso, eles trouxeram na lembrança inconsciente da expulsão deles do planeta. E a chegada do homem em semelhantes condições na Terra, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original. Deu para entender o que é expulso do paraíso e pecado original? O pecado original, sobre esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é, assim, responsável por si mesmo e por suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vocês, homens de fé e boa vontade, trabalham com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolherão 100 vezes mais o grão que tiver semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes que colocam todas as suas alegrias dos bens desse mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutam. Infelizes são os egoístas, principalmente, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Quem deixou essa mensagem no Livro dos Espíritos foi São Luís. Alguém tem alguma coisa para falar? Glaucio, antes da gente terminar então, né, essa parte, eu queria só dizer o seguinte, que na aula de hoje a gente teve uma oportunidade, do meu ponto de vista, de enxergar a questão da fé cega e da fé raciocinada, né? Algumas questões que foram colocadas, por exemplo, aquela questão se o arrependimento na hora da morte absolve, depois falando da condenação eterna, são algumas crenças, né, que existem e que faz com que a gente imagine um Deus injusto, né, se tem uma pena eterna, e até egoísta e orgulhoso, porque quando eu falo que eu posso cometer as maiores barbaridades na minha vida, mas na hora da morte, se eu me arrepender, serei absolvido. Pois Então, é. assim, é um Deus que diz assim, ó, se ele te humilhar na hora da morte, então ele pode ter feito as maiores atrocidades contra si, contra seus irmãos, mas desde que ele se humilhe e se arrependa, ele será absolvido. Então, isso é um exemplo típico da fé cega, né? É a fé Se raciocinada. confessar, né? Isso, Eu me exatamente. confesso. Exatamente. Então, assim, e a fé raciocinada descortina exatamente isso tudo. Não. O arrependimento na hora da morte vai abrir o caminho para que você consiga reparar o que você fez. Ok, então tem absolvição. Outra coisa, por mais que você tenha errado, né, você vai sempre ter uma oportunidade. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas você terá salvação. Né? Ninguém será condenado eternamente
ao inferno e ao céu, que a gente sabe hoje que também não é um espaço físico, um lugar, e sim um estado de espírito. Então ele é muito legal, acho que essa aula traz bem claro, pelo menos para mim, ficou muito claro essa questão da fé cega e da fé raciocinada. E que acaba respondendo aquela pergunta, né, que você fez lá, o quanto o Espiritismo está te ajudando a lidar com a dor, a melhorar. É exatamente isso, né, com o esclarecimento, né, sabendo que desde que, não preciso me culpar, mas desde que eu entenda, assuma e me arrependa, por mais que eu tenha errado, eu tenho condição de reparar. E se eu fizer ainda nessa oportunidade, eu retornarei mais tranquilo e com a bagagem melhor para o plano espiritual. Eu acho que outro ponto também que também trouxe até, culminou com o exemplo do livro, que eu já li 2 vezes e super recomendo para quem não leu, que é o Transição Planetária, né? Já falei em vezes dele. Essa coisa de trazer a ciência para junto, que é muito importante. E é muito importante, né? Muitas religiões se fecham para essa coisa da ciência, mas às vezes a gente acha, e por isso que eu gosto muito do Transição Planetária, às vezes a gente acha que alguns avanços científicos, eles são exagerados, mas todos eles têm explicação do ponto de vista espiritual. E isso para mim ficou muito claro quando eu li o Transição Planetária, então por isso que eu super recomendo. E isso é uma das coisas que eu gosto muito no Espiritismo, até voltando aos comentários que a gente abriu lá atrás. Eu gosto muito dessa coisa de o progresso científico, o progresso, toda a evolução que tem que ser feita na Terra, que é acompanhada simultaneamente pelo plano espiritual, né? Ou seja, os avanços da medicina têm o amparo de médicos avançados no plano espiritual e que a gente está crescendo e que muitas coisas que acontecem também servem de aprendizado. Ou seja, eu gosto muito de acompanhar esses temas e entender a correlação que isso tem com o mundo espiritual, e isso faz muito sentido, então isso é muito bacana. Então, eu acho que é uma coisa que reforça o conceito que você está falando, né? Não é uma fé cega, entendeu? Tem tudo a ver com entender o nosso processo, entender que isso também é um processo que é acompanhado espiritualmente. Eu acho isso muito bacana. Mais alguém, pessoal? Eu trouxe um videozinho. Assim, eu tenho uma grande afinidade com o Francisco de Assis. E eu estou lendo esse livro aqui, ó, tadinho, tá bem velhinho. Esse aqui, ó. Ele tem outra capa hoje. Parece um vitral. Ele tem muito livro sobre Francisco de Assis, mas esse é especial. É uma psicografia pelo espírito de Miramês, e quem psicografa é João Nunes Maia. E ele vai contar desde a encarnação como João Evangelista. Mas qual que é o título do livro, Cláudia? Francisco de Assis. É um livro muito assim, diferente do Francisco de Assis. Uma, porque ele começa como João Evangelista, porque foi uma das encarnações. Na época de Jesus, era João Evangelista. E é um livro que eu sempre gosto de indicar livro, assim, quando... Esse livro eu não consigo nem ler muito, ele emociona demais. Vocês vão ver nesse livro magnetismo, quando se faz o bem, como se o magnetismo do amor, porque João Evangelista,
pregava para os peixes. Vou deixar vocês lerem, depois a gente conversa. Então, para fechar essa parte dos nossos estudos, que agora nós vamos entrar em outra fase, eu trouxe para vocês uma musiquinha do filme. Deixa eu fechar aqui, não vou mais ver você. Isso, olha. Que significa o céu para mim, na minha concepção. Se sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Se é saber, não estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida e generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim. Ah, tem que voltar aqui. Bom, Paulo, se você quiser agora falar alguma coisa. Tá fechado o microfone, Paulo. Desculpa. Não, Cláudia, perfeito, pode continuar. Você quer que eu passe esses 2 slides aqui? Por favor, você vê que eu estou super atrapalhando, né? Tá. Na verdade, o que nós gostaríamos só de fazer com vocês uma revisão, né?
rápida do que foi visto esse ano até agora, que nós estamos encerrando aqui o estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, rapidamente, se a gente tivesse tempo, a gente ia falar um pouquinho de cada um, mas é só mesmo uma revisão do que nós passamos. Nós começamos, então, falando sobre a lei divina natural, onde nós vimos o bem e o mal, e aí nós entramos na questão do Livro dos Espíritos, onde nós vimos as leis naturais, né? Nós começamos com a lei da adoração, depois nós vimos a lei da liberdade, onde nós falamos do liberdade de pensar, liberdade de consciência, o livre-arbítrio e a responsabilidade. Nós falamos da fatalidade, né, à luz da doutrina, o princípio da ação e reação, que é a lei de causa e efeito. Depois nós vimos a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei do trabalho, lei da destruição, aí a lei da conservação, onde nós falamos de instinto e inteligência, o necessário e o supérfluo, a lei da igualdade, a lei da reprodução, nós falamos do casamento e celibato, obstáculos à reprodução e o aborto, e falamos da lei do amor, da justiça e caridade, né? Onde nós falamos de justiça e direitos naturais, e da caridade e do amor ao próximo. Aí nós falamos agora, né? Finalizamos com caracteres da perfeição, onde nós falamos do homem de bem, o conhecimento de si mesmo, as penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Então nós fechamos aí com a aula de hoje, né? Esse estudo do Livro dos Espíritos. A partir da próxima aula a gente vai ter uma nova fase, né? Onde nós vamos falar o fenômeno da morte e a perturbação espiritual. Então a gente vai começar a falar um pouquinho mais do espírito, né? Das sensações dos espíritos, sensações e percepções dos espíritos, começar a fugir um pouquinho aí da carne, falando mais realmente da nossa parte espiritual. Vamos falar sobre espíritos errantes, né? As esferas espirituais da Terra e mundos transitórios, a sorte das crianças depois da morte, né? O que acontece com as crianças, por que elas desencarnam às vezes na tenridade. Vamos falar de ocupação e missão dos espíritos, as relações no além-túmulo, simpatias e antipatias, né? Afeições que os espíritos votam a certas pessoas. Vamos falar de espíritos protetores, vamos falar das escolhas das provas, e depois nós entramos aí numa terceira fase, vamos dizer assim, que é o finalzinho, aí, as últimas aulas do ano, onde nós vamos falar um pouquinho do nosso trabalho dentro da Casa Espírita, né? Nós estamos aí caminhando para o terceiro ano, então já para a segunda metade do curso, então a gente começa a falar um pouquinho também da nossa atuação enquanto trabalhador, né, tarefeiro de uma casa espírita. Então, vamos falar da recepção da casa espírita, vamos falar um pouquinho de falar em público, algumas dicas, né? Já não temos mais problema com isso, a Rosângela, que era mais tímida, hoje fez muito bem a nossa agenda cristã e a prece, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a exposição do Evangelho. Depois teremos uma última aula com o tema livre. Além dessas aulas, depois nós temos alguma coisa extracurricular, né, que é mais focada na exposição do Evangelho. Tá? Então, a ideia era só a gente fazer um overview aí de tudo que nós fizemos, né? Não foi pouco que nós já fizemos esse ano aí, você vê que a gente estudou bastante coisa, e é isso que vai nos ajudando, como foi bem falado hoje, a Helenice falou isso, a Ana, a Regina, a Rosângela, né? Que à medida que a gente tem a oportunidade de estudar, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai enfrentando as situações de uma outra forma. Então, até agora, então, nós estivemos focados aí no Livro dos Espíritos e nas leis naturais, e agora a gente vai falar um pouquinho mais de espírito, depois de trabalhadores. Não, é importante dizer que esses outros temas também estarão dentro do Livro dos Espíritos, mas não da mesma forma que a gente está seguindo. Sim. Né? É sempre um livro de apoio para a gente, né? Tem jeito. Que até agora foi focado nas leis naturais, né? Isso. É só a partir do ano que vem que daí já começa a entrar no mundo dos médiuns, né, Osidéria?
Mas esse ano ainda continuamos firme e forte com o Livro dos Espíritos. Zibéria, gostaria de falar alguma coisa aí para contribuir? Tudo de acordo, tranquilo, não tenho nada a acrescentar. Ótimo, não valeu. Vamos em frente, para melhor. Deus quiser. Oh, sempre tem vaga, sempre tem vaga. Ela está falando isso porque vai começar a formação dos tarefeiros no último semestre. Ó, tá aqui, forte, saudável e feliz, tem vaga. Graças a Deus, estamos aí. Vamos fazer a agenda, mas hoje está meio desfalcado, né? Fazer a agenda da semana que vem. Eu acho melhor fazer no grupo, né, A gente Paulo? faz no grupo, né? Tá bom. Helenice, você pode colocar no grupo se a gente esquecer, meu anjo? Está desligado o microfone. Então, microfone fechado. Voltei, deu uma pane aqui. Desculpa. Eu coloco no grupo, sim, pode deixar. Obrigada. As vibrações é ele início hoje, né? Eu vou fazer. E depois Então, mas a gente não vai definir, então, a... Não, só coloca em aberto lá e pede voluntários, né? E Tá, pode deixar. eu replico no noturno, né? Você coloca no diurno, eu replico no noturno. Ok. Eu E a ponho gente vai assim. cobrando durante a semana. Ok, pode deixar. Então, posso fazer as vibrações, então? Por favor. Então, vamos lá. Então, nesse momento, vamos nos acomodando confortavelmente em nossas cadeiras, fechando nossos olhos e elevando nossos pensamentos ao alto, visualizando a figura meiga de Jesus a nos envolver em sua luz. E assim, todos unidos, fortalecidos e harmonizados, vamos doar nossas melhores energias em auxílio aos mais necessitados. Imaginemos uma luz muito forte que envolve todo o nosso planeta em muita paz e harmonia. Que essa luz alcance todos os governantes e os auxilie a tomarem as melhores decisões em benefício da humanidade, com amor e justiça. Vibremos para que essa luz percorra todos os países e ilumine todos os doentes, do corpo e da alma, nos hospitais ou onde quer que se encontre. Que essa luz envolva todos os profissionais da área da saúde, para que sejam fortalecidos e revigorados nessa árdua tarefa, para que continuem trabalhando com dedicação e amor. Vibremos pelos idosos, para que sejam sempre tratados com carinho e dignidade, onde quer que se encontrem. Vamos vibrar pelas crianças e adolescentes, para que recebam a orientação necessária para trilhar o caminho do bem. Vibremos pelos menos afortunados, pelos moradores de rua, para que recebam auxílio material e espiritual e possam ter melhores condições de vida. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que se encontram privados de sua liberdade, para que sejam tocados por essa luz de amor e modifiquem suas atitudes. Vibremos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, para que transmitam aos seus seguidores palavras que estimulem a fé, a caridade, a empatia, a resiliência. Vamos vibrar por todos os lares, especialmente pelos que se encontram em desarmonia, para que haja mais diálogo e entendimento entre as famílias. Mentalizemos agora aquela luz muito brilhante entrando pela porta principal do nosso lar, iluminando todo o ambiente, eliminando qualquer energia negativa, deixando apenas paz, saúde e positividade, revigorando nossas energias. Por fim, vibremos por nós mesmos, para que sejamos perseverantes no caminho do bem, com coragem para promover nossa reforma íntima, sempre sob o amparo e a misericórdia divina. Que assim seja.
Graças a Deus e a Jesus. E assim, abastecidos e revigorados, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Vamos agradecer aos bons amigos espirituais que estiveram conosco e que possamos levar os ensinamentos de hoje e aplicá-los no nosso dia a dia. Que tenhamos uma boa semana com paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Que seja.